vale vaga para a final da Copa do Brasil. O Rafael Paiva, do Vasco, o treinador, ainda teve dificuldades para encontrar o ataque ideal para os maltinos. Rodou. Falta pouco para um dos jogos mais importantes para o Vasco nessa temporada. No entanto, o desafio expõe um grande problema para o técnico Rafael Paiva. Ele precisa encontrar soluções para melhorar o ataque do Vasco. Hoje, o time tem o quinto pior desempenho do brasileiro. Foram apenas 32 gols marcados em 28 jogos. Paiva perdeu Adson e David com graves lesões. O primeiro teve que passar por cirurgia para corrigir uma fratura na tíbia da perna direita e só deve retornar aos gramados no próximo mês. Já o segundo rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo no fim de setembro e ainda vai passar por cirurgia. Essa era a dupla titular antes das lesões. Hoje, a comissão técnica enfrenta dificuldades em encontrar o ataque ideal. Rafael Paiva tem feito um rodízio. Desde a saída de Adson, ele só repetiu o ataque 2 vezes, quando escalou Ryan, David e Verratti. E por falar no argentino, ele é o único jogador que não sai do time. O colombiano Emerson Rodrigues saiu na frente na busca pela vaga do time titular. As outras opções para o ataque são Ryan, Jean David, Alex Teixeira e Rossi. Antes do jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, o Vasco encara o São Paulo pelo Brasileiro na quarta-feira, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. Muito bem, coisa linda ali com a família, Dia das Crianças, né? Os clubes aproveitam esse momento muito legal. Olha, Pedrosa, tá rolando, na verdade, uma polêmica envolvendo os ingressos do Vasco e Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Explica essa situação pra gente. Você quer chamar o áudio agora? Eu acho melhor. Então vamos fazer o seguinte, a gente chama o áudio, um áudio foi vazado, e a gente, depois do áudio, o Pedrosa explica. Cadê o áudio? Oi, meu amor. Boa tarde, desculpa. É que eu botei e saí e agora tem 1 milhão de gente para responder. Então, Copa do Brasil, estou com 2 ingressos nesse momento. Eu tinha 6, quando eu anunciei. As vendas ainda vão começar, como você já deve saber. Porém, eu não vou vender aleatoriamente porque vai ter muita gente procurando e pouca gente vendendo. E eu não vou entrar nessa briga não, que eu vou escolher minha saúde mental. Amiga, tinha 4, só tenho 2, R$600 cada um hoje, 300 agora, com os dados do comprador, já vai direto lá para dentro, uma parada que nós temos lá dentro do Vasco, e os outros R$300 no dia que abrir as vendas. E aí a venda abre 10 da manhã, 10h30, tu tá com o teu ingresso, você ou para quem você for passar essa informação, vai estar com o ingresso na mão e não tem estresse, tá? É isso. Qualquer coisa me fala. Beijo. Para esse jogo de sábado, dia 19 de outubro, o Vasco é o mandante, jogo em São Januário contra o Atlético Mineiro, decidindo vaga na final da Copa do Brasil. Pedrosa, que áudio é esse? É fonte sua? É seu drone ou foi de alguma página? O áudio ele tá viralizado, tá? A gente só colocou ali a página do News Colina, porque é uma página grande e eles colocaram esse áudio. Mas esse áudio está viralizado e, inclusive, é de conhecimento do Vasco desde a última sexta-feira. E aí, como torcedor, Fernanda, qualquer um fica indignado ouvindo isso. Porque é um completo absurdo. Eu, por exemplo, junto com a minha família, pago o sócio mais caro do Vasco da Gama e não consegui comprar ingresso para a semifinal. O sócio 5 estrelas, assim como milhares e milhares de vascaínos tentaram e não conseguiram. O sistema do sócio gigante é muito ruim, o suporte é muito ruim, o Vasco se comunica mal nesse sentido também. E eu, obviamente, agora no meu papel de jornalista, fui procurar entender com o Vasco qual era a situação, da gravidade desse áudio que foi vazado, e o Vasco da Gama, como eu disse, já está com essa ciência desde a última sexta-feira, apurando internamente. Ainda não é um ilícito de fato, porque áudio a gente sabe que pode ser forjado, pode ser um monte de coisa. Então o Vasco está apurando a veracidade desse áudio, a autora desse áudio também, para depois tomar as medidas que são cabíveis, uma investigação e tudo mais. O Vasco entende a gravidade e, nesse momento, está apurando lá essa situação. De qualquer forma, Fernanda, isso vazou, mas assim, essa situação de cambismo dentro do Vasco da Gama, ela não é nova, né? Ela é uma coisa que é uma prática, infelizmente, que acontece há muito tempo em diversas gestões. E a gente tem que lembrar que quem vai a São Januário e anda livremente pelas portas de São Januário sabe que toda hora tem cambista lá envolvendo e oferecendo ingresso.
Então, assim, tem biometria, o Vasco tem tentado se proteger de algumas formas, mas o cambismo continua acontecendo. Eu chamo a atenção aqui, repito, como jornalista, para as autoridades. Porque qualquer autoridade que quiser dar uma volta em São Januário para poder entender quem são esses cambistas, o que está acontecendo, vai conseguir achar. É só uma questão de vontade mesmo e de querer. Em relação a outras coisas, o Vasco também tem apurado para poder, nessas cortesias que muitas vezes acontecem em um cambismo, o Vasco conseguir nominalmente trazer essas cortesias para que as pessoas possam receber diretamente e não tenha o cambismo. Enfim, algumas medidas vêm sendo tomadas nessa situação. O que eu posso dizer é que é triste para o torcedor que paga caríssimo num sócio-torcedor e não vai conseguir ver o Vasco Atlético Mineiro, uma situação que não acontece há mais de 13 anos no Vasco da Gama, justamente por esse tipo de problema e, infelizmente, os ingressos já estão esgotados, tá? Essa instabilidade aconteceu nessa manhã, poucas pessoas, teoricamente, tinham mais de 150 mil pessoas. Eu não consegui comprar o ingresso. Mas assim, Fernando, eu sou jornalista, eu estou credenciado. O problema eu pago um sócio caro junto com a minha família. No momento mais importante do clube, na temporada, eu que paguei o mês inteiro, eu não vou ter a oportunidade de levar a minha família junto ao jogo. Então, assim, isso é uma situação que eu estou falando de mim, mas eu me estendo a todas as pessoas que tentaram e não conseguiram pelo péssimo sistema, pela falta de comunicação e, mais uma vez, por esse tipo de problema. Então, lamento muito, é algo que o Vasco da Gama, como diretoria, deveria resolver de uma forma prática e rápida. E, repito, apesar de ser um suposto ilícito, não tem como a gente comprovar, a investigação e as medidas têm que ser tomadas. Eu não tenho dúvida disso. Muito bem. No Botafogo, a torcida... Então, portanto, galera, você conseguiu ver todas as informações aí do Vasco da Gama. E, cara, impressionante. Em questão de poucas horas, já foi tudo esgotado em relação a Vasco da Gama e Atlético Mineiro pela Copa do Brasil semifinal. Lembrando que do lado de lá vai ter a semifinal de Corinthians e Flamengo na Neoquímica Arena. Inclusive, o juiz da partida já foi confirmado, que vai ser Ramon Abate Abel. Ramon Abate Abel vai ser o juiz da partida de Vasco e Galo em São Januário. E aí, cara, impressionante. Até, inclusive, estou com um print nesse momento aqui, acompanhando o print aqui na minha tela do meu celular, e é bizarro. Apareceu aqui um print de um torcedor do Vasco que colocou o seguinte, ó, o print do sócio gigante, né, da Eleven Tickets, e ele botou assim, ó, aguarde alguns instantes. Sua posição 142.547. E aí, no mínimo, é loucura, porque, cara, não abriu ainda para o público geral. Não abriu. Não vai conseguir abrir, porque, cara, já esgotou. E o Vasco tem apenas 68 mil sócios. Né? E aí você olha, você faz a comparação, como é que tem mais de 100 e poucas mil pessoas, mais de 140 mil pessoas aguardando. Então teve aí uma estabilidade fora de série. Quando voltou da estabilidade, já voltou esgotado. Uma situação bastante complicada. Isso prova a importância. Como é importante que o Vasco da Gama tenha a reforma de São Januário para que possa ter a ampliação, para que possa ter mais torcedores acompanhando o Vasco em partidas decisivas como essa, por exemplo, da semifinal da Copa do Brasil. Uma linda festa é preparada para esse jogo. Além, é claro, também, galera, que a gente tem que lembrar uma coisa. Vai ter treino aberto para a torcida, vai ser uma festa, vai ter rua de fogo, vai ter muitas situações ali proporcionadas pela Força Jovem, que é a principal organizada do Vasco. Mais de 50 mil reais já foram arrecadados para que possam fazer essa linda festa e que consigam levar o Vasco da Gama rumo à classificação para a final, né? O Vasco está na semifinal para a final da Copa do Brasil. Lembrando que faz muito tempo que o Vasco da Gama não está disputando uma final de Copa do Brasil. Mas antes disso, o Vasco vai enfrentar a equipe do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. E a provável escalação, passar para vocês nesse momento, a provável escalação da equipe do São Paulo, que é o mandante da partida e vai enviar o jogo lá para o Brinco de Ouro da Princesa. A provável escalação do São Paulo vem com a seguinte equipe, do técnico Luiz Obeldia, goleiro Rafael, lateral direito Rafinha, lateral esquerdo Wellington, zagueiros Sabino e Alan Franco. Na volância, Luiz Gustavo e Bobadilha. Pelo lado direito, Wellington Rato. Pelo lado esquerdo, Lucas Moura e armando jogada
Luciano e na frente Jonathan Calleri. Portanto, essa é a provável escalação do técnico Luiz Ubeldia. Já por parte do Vasco, a provável equipe deve ser com o técnico, no caso, é o Rafael Paiva, com a provável equipe Léo Jardim, lateral direito Paulo Henrique ou Pumita, zagueiros João Vitor e a dúvida do lado esquerdo se vai ser Maicon ou se vai ser Léo Pelé. Na lateral esquerda, Lucas Piton. Na volância, Hugo Moura e Juan Esforza. Bom, é a tendência, né? Pode ser que seja o Matheus Carvalho também. Tem uma possibilidade de ser ele e Hugo Moura na volância do Vasco da Gama. E armando jogada, a tendência é que seja Felipe Coutinho. Pela ponta esquerda, o Emerson. Pela ponta direita, tem a dúvida se vai ser Jean David, Ryan ou até mesmo o Maxime Domingues. E na frente, o pirata Pablo Verrete. Portanto, essa é a provável escalação da equipe do Vasco da Gama. Quero que você coloque nos comentários a sua opinião sobre essa provável escalação do Vasco. Se acha que o Vasco deveria poupar para enfrentar a equipe do Atlético Mineiro, no caso, né? Poupar os jogadores com o São Paulo para não ter desgaste de viagem, por exemplo. Ou se você acha que tem que meter o time titular mesmo e vamos o time titular no Brasileiro e na Copa Brasil. Qual a sua opinião? Eu quero saber a sua opinião sobre isso. Quero saber o que você acha sobre essa situação. Vou ficando por aqui, galera. Peço humildemente a você que deixe o like, porque é muito importante para o nosso canal. Nossa meta é alcançar 50 mil. Eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral, beleza? Valeu, tamo junto e é nóis! Fui!